Olá, esse é o nosso quarto vídeo e com ele vamos mostrar o uso da ferramenta de cotagem do AutoCAD 2016. Nós vamos nesta aula mostrar então a barra de comandos de anotação e nela a ferramenta de cotagem. Nós vamos falar da novidade do AutoCAD 2016 com relação à cotagem. Vamos falar um pouquinho sobre a configuração, estilo de cotagem. Vamos mostrar como podemos fazer a edição de uma cota. Vamos mostrar então várias ferramentas de cotagem e por último vamos fazer um exemplo de cotagem em duas situações: desenho mecânico, uma peça pequena, e um desenho arquitetônico. Vamos lá então? Bem, para fazer a cotagem de um desenho, nós já temos aqui ferramentas que você pode usar para fazer a cotagem. Porém, se você clicar em Annotate, você tem as ferramentas mais completas aqui, tudo que é relacionado à anotação no desenho, como usar um texto, os comandos para cotagem que vamos falar neste vídeo e também tabelas e outros comandos. O AutoCAD 2016 trouxe novidades e uma novidade muito interessante está aqui. Com esse comando Dimension, você faz todas as colocações das cotas, tanto de diâmetro quanto de raio, quanto de medidas linear e angulares, etc. Mas vamos comentar um pouco desta ferramenta depois de mostrar as várias ferramentas que existem específicas. Então, aqui nós temos o estilo de cotagem. Nesse caso, é o estilo ISO. Depois vamos falar um pouquinho sobre as configurações dos estilos e a criação de novos estilos. Aqui nós temos a ferramenta para dimensão linear. Aqui, dimensões alinhadas: angular, comprimento de arco, de raio, de diâmetro, raio sem o centro e um ponto de coordenadas. Mas antes vamos mostrar o que é uma cota no desenho. Então, todo desenho técnico, você vai ter, além da forma geométrica, da representação geométrica, uma perspectiva ou em vistas, ou uma planta, você vai ter que colocar as informações dimensionais do seu desenho, do seu projeto, certo? Então aqui nós temos uma cota. Ela é composta por linha de cota, flecha ou outras alternativas que existem aqui no lugar da flecha, que você usa um ponto, depois a gente vai ver, ou uma linhazinha a 45 graus. Nós temos as linhas de extensão, são as linhas que vêm da peça, do desenho até a cota, né? Então, seria interessante você dar uma olhada na norma de cotagem NBR 101/26, que ela é bem detalhada sobre todas as formas que se deve cotar um desenho, como se deve usar essas ferramentas cotas de acordo com a norma. Você vai encontrar lá na NBR 101/26, que está colocado também um resumo lá no blog, nosso blog. Vamos então mostrar o uso das principais ferramentas para fazer a cotagem de um desenho. Primeiro, a ferramenta linear. Ao lado temos um triângulozinho e vai abrir várias outras ferramentas. Essa ferramenta linear serve para medidas lineares. Por exemplo, o comprimento de um segmento de reta. Veja aqui, clicamos no primeiro ponto, clicamos no segundo, afastamos e este valor aqui, eu posso digitar um valor 7, por exemplo. O valor 7 é o valor recomendado pela norma, entre 6, 7 e 8. Um desenho feito em milímetro que vai ser impresso em escala 1:1. Depois vamos comentar
que este valor ele deve ser diferente quando a escala for diferente de 1 para 1, ou seja, quando a escala for com redução, este valor vai ser maior, quando a escala for de ampliação, este valor vai ser menor, e nós vamos comentar isso, a relação que existe com cotagem e a escala que vai ser utilizada na hora da impressão, ao falarmos em configurações do estilo de cota, já vem na sequência. Então, a primeira cota que falamos, a primeira ferramenta para cotagem, é esta ferramenta linear. Vamos pegar a segunda. A segunda, a ferramenta alinhada. Qual é a diferença? Essa ferramenta aqui, ó, por exemplo, se você pega essa linear, você só vai conseguir botar uma cota no eixo Y ou X. Mas você quer esse comprimento, então você terá que usar essa outra ferramenta, alinhada. Aí sim você pode clicar em um ponto e outro, e você tem um valor exatamente do comprimento desta reta que está inclinada. Então você tem que pegar a cota alinhada. A próxima ferramenta é a cota angular. Como que funciona? Você clica em um lado, clica no outro lado, e aí você escolhe a posição do ângulo. Você pode escolher para cá, para cima, para dentro, a posição que você queira. Vamos desativar aqui o ponto dinâmico por enquanto, para não atrapalhar, e vamos mostrar como que nós vamos fazer a cotagem do comprimento de um arco. Clicamos comprimento de arco, clica no arco, e aí ó, nós temos o comprimento do arco. Uma outra ferramenta é o raio. Você clica no arco e vai aparecer ali a letra R e o valor do raio. Próxima ferramenta, diâmetro. Você clica na circunferência e vai estar aqui diâmetro, o valor. E temos mais aqui. Temos aqui ó, uma outra de raio, mas era um raio sem o centro. Qual que é a diferença? Vamos ver. Clicamos aqui, ó. E aí, este valor do raio está cotado, mas a base da seta não está no centro. Essa aqui é a diferença. Nós temos ainda a possibilidade de marcar o centro de uma circunferência. Clicamos aqui, temos o centro da circunferência. Repetindo, marcar o centro de uma circunferência. Como podemos fazer? Centro da circunferência, clicamos na circunferência e o centro foi marcado. Aqui nós temos outras ferramentas. Ferramentas de cotagem com base de referência. Após marcar um determinado valor de uma cota, se queremos continuar pegando os valores na sequência, então clicamos aqui ó, em contínuo, e aí vamos simplesmente clicando nos próximos pontos, e aí ele vai fazendo as cotas todas alinhadas numa sequência. Quando queremos fazer a cotagem com a referência à mesma base, pegamos então esta ferramenta aqui. Clicamos na primeira cota, e aí temos aqui ó, primeira, a segunda, a terceira. Veja que todas ficaram com referência a esta primeira linha. Vamos falar um pouquinho agora da novidade que o AutoCAD 2016 trouxe para fazer a cotagem. Aquela ferramenta que mostramos no início, esta aqui. Sempre interessante que a gente já tenha criado uma camada que a gente vai colocar as cotas e que a gente saiba o nome. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, abre aqui na linha de comando várias alternativas e eu vou clicar em Layer. Eu criei a camada cotas para ler, então vamos escrever aqui cotas
e vou dar um Enter. Cotas. Pronto. A partir de agora eu posso clicar, passar o mouse, vou simplesmente passando o mouse, ó. Tenho cota de diâmetro, escolho a posição, passo o mouse aqui, ó. Tenho cota de raio, certo? Ó. Passo o mouse aqui, ó. Ó. Tenho cota de comprimento. Ou seja, pegando apenas uma ferramenta, aproximando da onde você quer colocar as medidas, a hora que aparece a medida, você clica e aí põe na posição certa. Então, com uma única ferramenta, você pode botar diâmetro, raio, comprimento alinhado, você pode botar diâmetro, arco ou ângulo numa única ferramenta. Vamos dar uma olhadinha agora quando queremos editar uma cota. Se queremos editar uma cota, basta para isso dar 2 cliques. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui, ó, é um cilindro, porque tem uma linha de centro. Mas então não saiu o símbolo de diâmetro, porque o AutoCAD não percebe que isso aqui é redondo. No caso da circunferência, ele mostra. Não precisaria, mas ele mostra. Então, damos 2 cliques e aparece essa barra. Aqui tem símbolo, aqui, ó, arroba, clica e em seguida em diâmetro. Tá? Clica na frente e em seguida no símbolo diâmetro. E aqui diâmetro 20. Então assim a gente pode editar uma cota. Temos também a possibilidade de marcar centro. Marcar centro, você clica aqui, clica na circunferência, aparece o centro. Ou clica a tecla direita, repete o comando, marcar centro, também marca o centro de um arco. Novamente, veja como é fácil. Bem, essas são as principais ferramentas para se fazer a cotagem. De 2 formas, então. Ou pegando cada uma ferramenta específica, ou simplesmente pegando essa ferramenta que faz todo o serviço. Vamos agora falar um pouquinho das configurações. Bem, o AutoCAD é um programa que, por default, ele já vem preparado para trabalhar com medidas em milímetros, mas nem sempre é assim. Às vezes nós trabalhamos com centímetros, desenhos maiores, outras vezes com milímetro ou até mesmo em metro. Se você clicar aqui, ó, essa janela, ela é a janela de configuração. Existe uma forma anotativa de fazer a cotagem, a forma ISO 25, que é o padrão adotado pela BNT, e a forma standard. Mas nós podemos criar um novo estilo. O padrão anotativo é uma forma de cotagem que você vai especificar aqui na área de trabalho a escala que você vai usar. Por exemplo, aqui, ó, você tem várias escalas para usar. Eu vou deixar aqui um para um que não vou usar o estilo anotativo. Simplesmente vou dizer que o estilo anotativo é um estilo diferente de cotagem que veio nas últimas versões, a partir, se não me engano, AutoCAD 2012, 2013, em que você define a escala que vai ser impresso em seu desenho e aí você não vai se preocupar com o tamanho das cotas. O AutoCAD já vai fazer esse cálculo, levar em consideração a unidade do desenho, a escala que você vai usar na impressão e aí já vai sair um tamanho adequado. Mas nós vamos criar um estilo para desenho mecânico. Então, vamos fazer. Clicamos aqui, ó, em configurações, um novo estilo. Tá? Esse estilo eu vou escrever aqui assim, ó, estilo mecânico. Vou a partir do ISO 25, vou mandar continuar. E aqui, ó, eu simplesmente vou mexer num único local, porque aqui nós temos vários locais para mexer. Como isso aqui é um curso básico de AutoCAD, nós não vamos mexer muito aqui. Nós temos várias símbolos aqui. Aqui são as extremidades aqui, ó, das setas que você
da cota, da linha de cota. Você pode usar uma seta, o tracinho, o ponto. Vamos deixar aqui, não vamos mexer. O texto, não vamos mexer o tamanho do texto. Veja que nós temos o tamanho padrão por default, 2,5. O que é isso? 2,5 milímetros após o desenho impresso. Então, se a escala é 1:1, isso aqui vai sair 2,5 milímetros. Porém, se a escala é uma escala de redução, eu teria que multiplicar esse valor. Por exemplo, se é milímetro e eu vou imprimir o desenho numa escala de redução 1:5, então esse valor não vai ser 2,5 que eu devo usar, é 5 vezes isso aqui. Mas nós vamos trabalhar com um fator global que vai levar em consideração tudo isso, ou seja, vai aumentar o tamanho do número, vai aumentar o tamanho da seta, vai aumentar o tamanho da linha de extensão, vai aumentar a distância aqui, ó, do desenho até a peça. As unidades não vamos mexer. A precisão, aqui você pode botar quantas casas você quer após a vírgula. Tá? Nós vamos botar uma casa, duas casas. Normalmente se deixa duas, né? Então vamos deixar duas. Tá? E assim, ó, tolerância, enfim, tem muita coisa que a gente pode mexer, porém nós vamos mexer num único fator. Esse fator que eu vou mexer é esse aqui. Nesse caso, desse estilo e cotagem para desenho mecânico, eu não vou mexer, porque esse desenho vai ser escala 1:1, então vai ficar 1. Vou dar OK. Tá? Foi criado um novo estilo, estilo mecânico, certo? Mais um novo estilo que eu vou criar agora, o estilo arquitetônico. Nesse estilo, eu vou deixar preparado, vou mandar aqui continuar, vou deixar preparado, tá, aqui. Não vou mexer novamente, não vou mexer em nada, eu vou deixar preparado aqui, ó, para trabalhar com desenho arquitetônico na impressão escala 1:50. Então veja, qual é o valor que eu vou usar? Bom, se eu fosse usar 1 milímetro, eu ia botar aqui 50, tá? Porque se o meu desenho vai ser reduzido 1:50, então eu vou multiplicar aqui por 50, então seria 50. Porém, eu vou usar como unidade o centímetro, e aí neste caso não vai ser 50, vai ser 5. Então seria vezes 50 e dividido por 10, que é a relação de centímetro para milímetro, uma vez que eu vou usar como unidade do desenho centímetro e o papel é o milímetro. Então eu vou botar aqui 5 e dar OK. Vamos também alterar mais um fatorzinho aqui, ó, modificar, que é o nosso texto. O padrão de texto, né, por default, nós temos aqui, ó, o standard, mas vamos escolher um outro. Ele tem como padrão aqui, ó, Arial. Vamos usar o Isocpel. Isocpel é o padrão da caligrafia técnica. Vou mandar aplicar e close. Vou mandar fechar. Dar OK. E close. Vamos primeiro deixar como ativo o estilo mecânico. Vamos torná-lo corrente. Na corrente e OK. Vamos fazer a cotagem. Já estamos aqui, ó, com o ler cota ativo e vamos fazer a cotagem desta peça aqui. Então, esta peça feita em milímetro, escala para impressão 1:1, fator de escala lá, o fit que a gente usou, 1. Esse fator de escala, o fit aqui, ó, vai ser o 1 que a gente ajustou lá. Então vamos fazer a escala, fazer a cotagem. Pegamos aqui, ó, relembrando, medida linear. Vamos pegar uma outra medida linear. Quando a gente tem cota maiores e menores, nós devemos colocar as maiores para fora e as menores para dentro, certo? Uma cota de raio agora, lembrando que a gente já mostrou, uma cota de diâmetro, a posição do furo, então tenho aqui uma cota que dá a posição com relação a x,
e também uma outra que eu vou colocar que vai dar a posição com relação a y. Tenho que também colocar a cota de ângulo. Aqui eu tenho que colocar uma outra cota. Ângulo aqui não é suficiente, mas eu tenho que também colocar uma cota aqui, ó. Tenho que colocar uma outra cota de comprimento. Então esse chanfre vai ter que ter duas cotas pelo menos. Ou comprimento, comprimento, ou comprimento, ângulo. Eu poderia usar também esse comando, como a gente colocou. E aí, comprimento, posso pegar também a distância aqui, ó. Posso pegar distância, distância, com chanfre, ou distância, ângulo. Então, está cotada a minha peça usando aquele estilo de cotagem. Qual estilo? Estilo mecânico. Fit, valor 1. Está com esse tamanho apropriado para impressão escala 1:1, vai sair fonte 2,5. Agora vamos usar o outro estilo para fazer a cota no desenho arquitetônico. Vamos fazer apenas algumas cotas aqui, mas temos que mudar o estilo. Por quê? Se a gente usar o mesmo estilo, o que vai acontecer? Veja, muito pequeno, desproporcional ao desenho, porque isso aqui, ó, vai ser impresso em escala 1:50 e o fator de escala, o fit lá, é 5. Então, esse valor não está adequado, porque eu não usei o estilo apropriado. Vamos deixar aqui, ó, vamos mudar de estilo. Mudar de estilo, arquitetônico, né? Torná-lo corrente, close. Pegar uma nova cota, vamos ver como ela vai se comportar. Veja a diferença. Quando eu for imprimir esse desenho com uma redução, ele vai ficar um tamanho adequado para a leitura. Certo? Vamos colocar mais algumas cotas aqui. Aí vamos usar. Veja. Primeiro vamos colocar a cota aqui de parede. Depois vamos continuar aqui, ó, colocando outras cotas. Por exemplo, comprimento total, enfim. Aí você vai escolher a ferramenta que vai usar. Tem uma ferramenta abundante aqui. Uma outra que não colocamos aqui, não mostramos, você pode fazer anotações com essa ferramenta aqui, ó. Esta ferramenta, ela já faz uma setinha e bota o texto. Veja que o texto não está adequado. Por quê? O tamanho da fonte está 2,5. E se eu vou imprimir isso aqui com uma escala de redução, então o tamanho da fonte seria o quê? 2,5 vezes 50. Só que não é... Eu tenho que também levar em consideração que estou fazendo em centímetros. Então dividido por 10. O que dá 12,5. Então o ideal, isso aqui, ó, seria usar fonte 12,5. Aí fica adequado para um desenho arquitetônico. Então, resumindo, o estilo de cota que você vai usar, aquele valor, fator global que você vai usar, vai depender da escala de impressão. Por exemplo, se você está trabalhando com 1 milímetro e a escala de impressão é 1:1, então o fator é 1. Se você está com milímetro e é 2:1, então o fator
é 0,5. Veja, você vai ampliar, então o fit é menor. Se você vai reduzir, milímetro, unidade de desenho. Milímetro, papel sempre milímetro. E você vai reduzir 1 para 5, então vai multiplicar o fit por 5. Só que quando a unidade do desenho é diferente da unidade do papel, que vai ser sempre milímetro, então você, por exemplo, redução para 50 seria multiplicar por 50, mas tem que dividir por 10, que é a relação do centímetro por milímetro, que dá 5. Então aqui temos, vamos colocar esse material também no blog, tá? É uma tabela resumida, tá? Aqui também temos o metro, tá? Uma tabela resumida dos valores de fit. Seria o jeito mais prático de entender como você usar o tamanho adequado para que na hora da impressão não tenha surpresa. Agradecemos por ter assistido mais este vídeo e continuaremos a fazer e postar outros vídeos. Até a próxima!